Salve Maria, a paz. Salve Maria. Te inverteu um pouco as ordens dos fatores aqui, mas é com uma causa maior. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos Corações dos fiéis, vossos fiéis descendei e neles o acendei fogo do neles o vosso fogo do vosso amor. amor. Enviai o vosso Espírito, e será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes selados dos demônios, subjuga dos deuses santimente vos pedimos, vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Amém. Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando em espalho de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão. Não, voltou. Achei que Voltou. Então, Natália, só para o pessoal entender aqui, vocês devem ter percebido que a ordem dos fatores mudou um pouco hoje, né? Isso aqui é estratégia espiritual. Por quê? Não sei o porquê, mas o Instagram está bloqueando as nossas ações, está tipo, limitando até o dia 12 de outubro. Mas eu creio que isso seja uma prova, né? Porque não tem condições, né? Mas vamos que vamos, né? Da forma, né? Quem vê a carta de São Paulo aos Filipenses pensa que estava tudo bacana ali com ele, que estava numa festa, mas estava preso na cadeia. Então, Pois é. significa o seguinte: se a gente se está tendo provação, árvore que dá fruta é que leva pedrada. Se a gente está levando pedrada é porque é um bom sinal, né? E Certeza. vamos que vamos, né? Sim. Se apresente aí, né? Fala um pouco aí da sua caminhada e vamos falar de um tema muito importante hoje, que é a castidade, né? Que é um mito e muita gente vê com até os próprios católicos, eles têm uma visão bem distorcida disso. Eles acham que Sim. isso é exagero, acham que isso é coisa só para a padre viver, e a gente É. sabe que não é, né? Todos nós batizados somos chamados. Isso mesmo. Então, pessoal, boa noite. Salve Maria. Meu nome é Natália. Eu tenho 21 anos, sou aqui da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. E estou muito feliz pelo convite que o Antônio me fez de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a castidade. E também um pouquinho, né, da vivência da castidade do Carla Acutis, né, que é um exemplo muito grande para nós, né, tanto na virtude da humildade quanto da pureza. Então, a gente a gente podia falar, né, justamente assim como esse menino ele tinha essa visão, né? Porque, tipo assim, se você for olhar pessoas com 14, 15 anos, pelo menos eu não tinha essa maturidade, né? Eu me coloco eu como exemplo, eu não tinha essa maturidade, né? Como esse menino, ele atinou para isso, né? Como nós, assim, eu acho que a nossa base, às vezes, ela é muito fraca, eu não sei, assim, onde você acha que está o problema, assim, no seu modo de ver, assim, vendo hoje a educação, como as pessoas, né,
crescem, né? Vamos colocar assim, quando a pessoa começa a conhecer o corpo dela, começa a ter essa maturidade da sua sexualidade, como encaixar isso dentro da condição de vida, dentro do chamado que a gente tem, cada um tem seu chamado dentro da igreja. Como você vê isso, Natália? Então, como você mesmo falou no início, nesse tempo que nós vivemos, talvez por falta de instrução, não sei, ou porque ficou muito fraco mesmo realmente essa questão da castidade. Mas, por exemplo, a minha geração já cresceu com aquilo de que o sexo aquilo que precisa ser primordial nos relacionamentos. Quando eu vou me relacionar com a pessoa, não precisa ter pureza, eu preciso só conversar com ela ou, sei lá, entrar na vida dela definitivamente só para usar o corpo dela. Então, assim, cada vez isso vai ficando muito mais forte e a tendência é piorar, infelizmente, né? E assim, o Carlos ter tido essa visão, ele ter enxergado que ele precisa conservar essa pureza dentro de si, olhar os outros com pureza, também o respeito com o próprio corpo, mas também com o corpo dos outros, é porque ele definitivamente entendeu esse chamado universal à santidade, que todos nós somos chamados, todas as pessoas são chamadas, inclusive os jovens, né? E o jovem, assim, tem muita energia, ele quer fazer tudo, quer descobrir tudo, né? E a gente, mais ou menos, como você disse aí, nessa faixa de idade do Carlos, entre 15 anos, é a fase do descobrimento de tudo. E a gente descobre da maneira errada, né? Quem dera se nós, tô falando nós, eu mesmo, se eu tivesse descobrido a beleza da pureza e da castidade com meus 15 anos de idade, né? Então, assim, eu vejo isso como um problema mesmo, social mesmo, que vai crescendo e vai piorando cada vez mais. Que a cada dia que passa, o jovem entende menos o que é castidade e ainda julga, critica o jovem que decide, opta por essa vida. E infelizmente as pessoas vão falando cada vez menos e vai virando o que vira aí, né? Essas relações de interesse, né? Essas relações que só buscam o próprio prazer, não tô nem aí pro que o outro acha, pro que o outro quer, eu quero só apenas me satisfazer. E isso vai desencadeando diversos outros problemas nos jovens, né? E às vezes a gente não entende, né? Porque o projeto, lá a palavra fala lá em Jeremias que o projeto que o Senhor tem para nós é um projeto de felicidade. Só que Sim, assim, e a gente sabe que um prazer desse ele dura uns 30 segundos, né? Tipo assim, você fica naquela expectativa, né? Ou seja lá para uma masturbação, ou seja lá para um sexo fora do casamento, mas aquilo ali deve durar um minuto. A tentação, ela dura no médio, em média um minuto. Um minuto, sim, a tentação, a sugestão, porque a gente isso tudo acontece. A gente tem que entender que nem sempre é a nossa vontade. Às vezes a gente não está com vontade de fazer, mas a gente faz, né? A carta de São Paulo aos Romanos vai nos dizer que às vezes eu faço aquilo que eu não quero, né? Mas é o mal que habita em mim. E todos nós somos vítimas de uma coisa, né? A gente é vítima do pecado original. E a gente carrega esse peso da concupiscência da carne. Eu carrego, você carrega. E não significa que seja só sexo, né? Às vezes a tentação ela é distribuída de forma variável. sim. E uma coisa que você começou a falar, que eu acho que é importante, como você entende essa questão do chamado da santidade? Você também é uma jovem, né? Que talvez você não foi no time ali do carro, né? Mas como você compreende isso, assim, como você gostaria, assim, que os seus filhos entendessem o que é a importância da castidade, as pessoas que você gosta, as suas amigas, como porque hoje também, às vezes, a pessoa também não entende, porque tem muita gente que fala assim, opa, pronto, você tem que viver isso aqui, mas não explica, entendeu? Ninguém nasce Sim. sabendo andar de bicicleta, não. Às vezes vai precisar de rodinha um tempo, às vezes não faz porque não tem ninguém para ajudar também. Como você vê essa questão da caminhada? Assim? Então, pois é, como diz lá na carta de São Pedro, né? Na 1 Pedro 1, 15, 16, antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Então, assim, essa questão que você colocou, o ponto da caminhada, que igual você falou muitas vezes, aquilo só é imposto e não é explicado.
Esse chamado da santidade é justamente a gente entender por que somos criados. Nós somos criados para o amor, somos feitos para o amor e voltar para o amor, né? E assim, quando nós falamos, quando o São Pedro diz que a partir da vivência, em todo o seu modo de proceder, essa santidade, é mesmo com a vida. Assim, o santo do ordinário, né? São José, São, me lembra. Santo do ordinário, nós temos um agora, que é o Carlos, né? Lembrar do Também, outro, mas ele é um santo ordinário nosso. também. Então, É assim, o São José Maria Escrivá. Eu acho que é isso isso. mesmo. É. Isso mesmo, São o José próprio. Maria Escrivá. O Ele tem próprio. até uma frase muito bonita que fala: começar é para tudo, perseverar é para sempre. Inclusive, eu comprei até uma camisa dessa para mim. Com certeza. Então, assim, nessa questão de caminhada, quando a gente compreende que nós somos feitos para o amor, nós somos feitos para ser santos em todo o nosso proceder, a gente consegue ser, não digo um espelho, mas assim, as pessoas precisam olhar para nós e ver mesmo o que nós somos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, a partir do momento que nós assumimos essa postura de que Deus me fez para o amor, Deus me fez para a santidade, as pessoas vão olhando e vão vendo isso, o que aconteceu mesmo com o Carlos. Nós olhamos para a vida desse jovem e diz, meu Deus, eu quero ser assim, né? E ele, assim, não precisou fazer grandes coisas, assim, claro, fez grandes coisas, porque ele está sendo beatificado, né? Então, assim, essa atenção que ele dava para o morador de rua, essa os pequenos gestos que ele fazia ali para dar uma atenção para quem precisava, um abraço para quem precisava, é realmente esse chamado à santidade, né? É assim, a pessoa olhar para nós e ver que ali tem alguém que pode se contar, né? Olhar para você, olhar para mim e falar assim, nossa, eu posso contar com aquela pessoa, que a pessoa ali vai estar comigo, vai me ajudar, né? E assim, nessa mutualidade, a pessoa também acaba trazendo isso para nós, né? E nos ajudando sem menos ver, né? Então, assim, essa perspectiva, assim, para a santidade, assim, também para as pessoas, para meus amigos e para os meus filhos, assim, que precisa ser passado, é justamente isso, é com a vida. Né? É olhar para a vida dos santos, olhar como eles viviam, assim, em extrema penitência, jejum, e ajuda ao próximo, né? Olhar realmente a gente demonstrar isso com a vida, né? Demonstrar isso com a pureza nas relações mesmo diárias da gente, a gente conseguir tratar os outros com delicadeza, conseguir olhar o outro como aquilo que ele realmente é, como eu já citei, como imagem e semelhança de Deus. Então, assim, acho que é nessa levada aí que nós possamos entender esse chamado para que outros também possam entender a partir da nossa vida, né? Você falou uma coisa interessante que o Padre Léo falava muito, né? A gente está inserido no mundo da cultura do descartável, né? Tipo, vamos supor que nós dois fôssemos mundanos, eu e você. A nossa preocupação uma hora dessa, né? Seria talvez, não sei, estou desatualizado de palavra, mas o pessoal no tempo deve estar pensando aonde que vai ser a festinha que vai rolar escondida esse final de semana. E o que Sim, que rola nessa festinha escondida que, né? Não sei, eles devem estar fazendo, tipo, fechando um hotel, sei lá, e todo mundo vai para lá e mete o louco, né? Quantas meninas que eu vou ficar, né? Ou tô tipo assim, não, a Natália eu já fiquei, eu quero agora as amigas dela. Natália já não serve mais, porque eu já consegui, eu já fui lá, a Natália, na visão de muitos ali, né? E na visão de quem, do homem, né? Que hoje a humanidade é machista, sim, a nossa sociedade ela é machista, sim. A Natália é uma laranja, que eu vou ali, usa aquele caldo ali, chupo um cara aquele caldo e vou para outra laranja, né? E assim vai. Mas só que não se pensa, até o homem também, ele não tem esse sentido. Eu, num determinado momento, quando eu comecei a entrar para a caminhada de Deus, eu comecei a me sentir usado. Olha como é que pode. Eu me senti usado nas relações. Um homem, como assim? Um homem vai se sentir usado? O homem tem que estar pronto para qualquer momento. Você tem que ser pau para toda obra. sim. E assim as relações são constituídas. O normal, tipo assim, é quanto mais eu ficar com mais pessoas, quanto mais pessoas eu transar. Só que, assim, existe o que você falou. Existe uma imagem e semelhança de Deus por trás. Existe um santuário, né?
Existe um templo do Espírito Santo que as pessoas não compreendem. Se Sim, eu não tenho intenção de ter algo a sério com a Natália, eu não tenho que nem dar o primeiro passo. com Quanto certeza. mais ir levar ela para a cama. E é o que as pessoas mais fazem. Por isso que o São João Paulo II falava uma coisa muito forte. Né? Se os confessionários, né, não estivessem tão vazios, os consultórios não estariam tão cheios, que é a realidade hoje. Porque a alma fica ferida, não tem jeito. Existe nesse corpo, nesse compartimento aqui, chamado Antônio Emanuel, que tem corpo, alma e espírito. Eu não posso simplesmente ignorar. Eu não posso ser feito um animal. Mas hoje em dia a gente sabe que os animais, eles se comportam melhor que nós. O cachorro seu tem talvez mais educação do que nós. Sim, Porque a gente não, né, até um dos pontos que a gente colocou aqui, a gente não vê as feridas causadas pela falta da virtude da pureza, não só em nós, mas também em Deus, né? sim, A gente vai abrindo feridas. Só que a gente vai, tipo assim, aí o mundo, por exemplo, você se fere, né? Você namorou com o Joãozinho, ele, né, terminou com você estava gostando do Joãozinho foi embora. Só que o Joãozinho foi embora e deixou uma ferida. E o que o mundo te ensina? Parte para outra. Ou senão, vamos tomar uma para esquecer os problemas. Que além de você não esquecer o problema quando você bebe, você levanta de ressaca. Que é pior ainda, você fica com. E nada se resolve em Deus. Né? Você tem sempre sim, algo fora, não algo dentro de Deus. E a gente vai se tornando cada vez mais vazio, cada vez mais fútil. Né? E o Carlos falava muito isso, da superficialidade, da forma que as pessoas tratam as coisas de Deus de maneira superficial. sim. E você falando dessa questão de desse ciclo, né, que vai girando assim, o fulano me deixou, me senti usada, aí eu vou partir para outra. Esses dias mesmo eu estava pensando nisso, assim, é justamente isso que você disse. Beleza, muita gente me usou, mas e quantas pessoas eu também não usei? Né? Quantas feridas eu não causei no outro? E muitas vezes a gente se esquece disso. Né? A gente se esquece que, igual mesmo você falou, é aquele templo vivo ali do Espírito Santo que a pessoa tem, tipo assim, ela recebe a Eucaristia e tal. E assim, a pessoa tá lá mesmo em pecado mortal, tá lá recebendo o negócio. E assim, tem esse descaso mesmo com as coisas de Deus, né? Tanto com nessa questão, né, do pecado mortal e tal, não vou entrar nessa questão aqui agora, mas assim, o descaso das coisas de Deus também compete com o outro. Né? Porque o outro também é criação de Deus, o outro também é coisa de Deus, né? E vai virando esse ciclo vicioso, eu vou ficando cada vez mais ferida, eu vou ferindo o outro, que vai ferir outra pessoa, vai ferindo outra pessoa, vai ferindo outra pessoa. E isso aí vai virando um ciclo vicioso, assim. E quando, igual mesmo você disse, quando vê, a pessoa já está afundada num poço de egoísmo, né? Porque a gente vai se tornando egoísta nisso. E isso aí é um grande projeto de Satanás, né? Porque, igual você falou, a questão da imagem e semelhança de Deus. Ele, no final da história, ele quer transformar a gente numa caricatura. Porque, e você vê até no próprio corpo da mulher, que é virgem ou que não teve muitas experiências sexuais, você vê a diferença, né? Porque você mexe com a carga hormonal, porque a mulher que geralmente ela vai para um relacionamento antes do casamento, ela vai encher a cara de anticoncepcional. E aquilo ali é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. E além de a gente entrar num outro viés, é abortivo esse negócio. É abortivo. Você está assassinando, né? É, tem até visões de santa que, né, fala que aparece para determinadas pessoas, fala assim, ó, aquele filho que você abortou ia ser o Papa. E a gente não tem consciência disso. A mãe do Cristiano Ronaldo, ela já estava tudo acertado para abortar ele. Olha para você ver, ele foi o jogador melhor do mundo pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Imagine, né, se ela tivesse abortado, e às vezes a gente não tem consciência, às vezes não, a gente não tem consciência, porque a sociedade incentiva. Tudo isso que a gente está falando tem a chancela de governos, da sociedade. O que o carnaval? A gente está aí ligando de usar uma máscara. Mas quem se levantou
Quantas camisinhas que o governo distribuiu? Não estou falando só desse governo, não, mas todos lá distribuem camisinha. Aí é aquela questão, né, de contradição. Um governo que chega e fala que é cristão. Não estou entrando no viés político, mas para a gente bater no peito e falar, olha, eu sou cristão, porque eu acho que a maior experiência que a gente pode ter, até o padre estava falando isso na missa, eu achei muito interessante. A maior experiência que a gente tem é quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro ele tem que mudar a nossa. E a gente entende que é um processo. Então, a gente está falando de castidade, castidade, falar um negócio para você, pelo menos para mim, é algo muito avançado. Talvez eu deva estar ali na sétima morada, né? Pelo menos pessoalmente falando, que é muito difícil isso. É muito. Tem gente que talvez a sexualidade seja uma coisa fácil, mas talvez para o homem é muito difícil. Viver isso é pauleira, né? Você até está falando aí do você falando aí de São José Maria Escrivá, eu lembro de uma frase dele: Senhor, faz-me santo, nem que seja a pauladas, né? Você vê a radicalidade, mas é isso mesmo, porque se nós formos olhar, a coisa é difícil demais, é muito difícil. E como o demônio ele coloca tentações, acho que seria um viés até interessante a gente entrar, porque a gente está falando de castidade, mas é um processo. Beleza, você casto, né? Mas se eu tenho uma tendência assim, eu gosto de mulher loira. Satanás, ele sabe que você gosta da mulher loira, mas você falou, ele já entendeu que você quer viver a castidade, né? E ó, ele deve falar, aquele ali tá achando agora que é igual um bem-te-vi, estufou o peito e vai viver a santidade. O que que ele vai fazer? Pelo menos em cada 3 quadras ele vai colocar uma mulher loira na minha frente, né? Sim. Porque ele vai me tentar. Ele não quer que eu deixe de cair no pecado que é mortal, né? Seja lá de uma masturbação, uma fornicação, ou até mesmo adultério, que muitos estão, né, afundados em prostituição. Então, assim, é algo muito amplo, né? Porque e você vê que essas coisas do demônio é tudo pago, né? Você já viu? Você tem que comprar camisinha, você tem que pagar motel, você tem que. Ainda bem que eu nunca pisei nesse lugar que chama motel. As pessoas vão para casas de prostituição, elas pagam balada, aí ela tem que beber. Olha, nisso aí você já fez uma conta de uns R$ 400. E para você ir na igreja você não paga, para você confessar você não paga, para você ver uma pregação você não paga. As coisas de Deus são de graça. A gente Sim. paga caro pelo pecado e ainda vai colher o quinto dos infernos, né? Se a gente não mudar de vida. Sim, exatamente. E assim, você falando dessa questão, né, de gastar e tal, é, o triste disso é que a gente vai atrás, a gente procura, a gente não foge. O nosso problema é não fugir, igual você mesmo relatou, assim, eu decido viver uma vida casta. Aí o primeiro de tudo é que eu acho que a castidade é apenas eu me abster do sexo. É apenas isso pra mim, então eu decidi, hoje eu acordei, vou ser casto. Bela iniciativa, ótimo. Mas aí, igual você comentou lá da mulher loira, aí vê uma mulher loira, em vez de você desviar, você correr e dar no pé daquela tentação, não, você vai olhar mais um pouquinho, você vai indo atrás, né? Então, assim, a gente destranca a porta, deixa uma gretinha assim aberta, o demônio só tem o trabalho de ir lá e empurrar, né? Infelizmente. Você está falando isso, eu estava lendo até o itinerário da castidade, ele falava exatamente isso, que o demônio, a coisa que ele mais odeia é quando, eu até indico vocês a ler esse livro, Itinerário da Castidade, Santo Afonso Maria de Ligório. A comunidade lá do Frei Gilson, como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Eles são os. Eita. Irmãos Carmelitas, Mensageiros do Espírito Santo. Vocês podem entrar no site deles lá que vocês conseguem comprar esse livro. É muito interessante para quem está com esse desejo, sabe? E ele fala que o inimigo, a coisa que ele mais odeia é quando você toma uma atitude e fala assim, opa, não vamos pegar nem na área da sexualidade, não, vamos pegar num outro vício. Você tem o pecado da gula, por exemplo, que muitos de nós temos. Você gosta de sorvete. E você chega em casa e tem aquele sorvete, mas é meia-noite às vezes, ou 11 horas da noite, está fazendo frio. Mas você adora sorvete.
Você adora sorvete. Você abre a geladeira até com fome, de repente você chegou da aula e tá ali o sorvete, né? Aquele sorvete que você mais gosta. Eu sei que tem alguns riscos, né? Tipo assim, 11 horas da noite não é um horário bom para tomar sorvete. Sorvete é gorduroso. Tá frio, né? Aí a pessoa, aí você olha, porque se você sabe que é uma tentação, você olhou para, não, sorvete agora não. Posso até num determinado momento que eu estiver certinho. Mas o problema é que a tentação é isso que você falou. Por exemplo, quando você vai alimentando, talvez você não vai cair na primeira loira, né? Você vai passar perto de uma segunda loira, você vai passar perto de uma terceira, mas na terceira que você aficionar, o pecado ele te hipnotiza. É igual você falou, às vezes a gente não tem nem aquilo ali, você fica um retardado. Você esquece das luzes de Deus, porque o demônio te hipnotizou. Já era, já era. Talvez você não vai cair no ato em si, mas você já pecou desejando, entendeu? Talvez você não vai partir com um ato sexual, ou você não vai dar ideia lá na moça, mas você já está em pecado, porque ele te hipnotizou. Agora, você sabendo, eu quero viver o propósito, viu? Não tem como a gente arrancar o olho. Até a Bíblia sugere isso no sentido figurativo, né? Arrancar os olhos. Para pecar, você tem que arrancar ele. Desviar, desviar. Eu tenho o meu próprio exemplo, né? Com bebida, né? Eu, durante um bom tempo na minha vida, eu bebi muito, né? E eu resolvi parar de beber em 2014. Eu lembro que era final, eu lembro, as referências é muito negócio de jogo de futebol. Eu lembro que era final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético. Eu tomei aquela decisão, a bebida não descia mais para mim. Aí, beleza, parei, né? Só que teve uma outra ocasião que eu caí e bebi. Teve também uma outra, e sempre vinha assim, questão de frustração. Às vezes eu tinha um dia ruim no trabalho e aquilo ali vinha, bebe, só um pouquinho, porque se você está estressado, você merece aquele sentimento de compaixão por si mesmo. Não, só uma cerveja, bebe, é só hoje. Aí beleza. E o inimigo já sabia que eu estava firme na caminhada, que eu queria viver um trem diferente. Todas as vezes que eu bebia, essas quedas, eram quedas assim, tipo assim, de 6 em 6 meses. E eu bebia muito e todas as vezes eram quedas que eu bebia muito e acontecia situações comigo que ele estava tentando me matar, sabe? Ou era um carro que batia, às vezes eu dormia com o fogão ligado, por exemplo. Então, ou seja, o inimigo ele não brinca em serviço, ele tem um trido. Eu não sei qual que é, você não sei se você sabe qual que é o trido do demônio. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E eu me colocava na situação de perigo sem saber, porque eu achava tipo assim, não, até que um determinado dia eu falei assim, não, eu vou parar, eu vou pagar o preço. Até quando eu conheci também a consagração de Nossa Senhora na minha vida, que também ajudou muito, né? Aonde que eu quero chegar? Eu fiquei quase 2, 3 anos sem pisar num bar. Porque eu sabia que se eu pisasse ali no bar, eu ia beber. Hoje em dia, não. Hoje está superado. Mas esse pecado está mordido dentro de mim? Não. Um tempo atrás, como eu cismei de tomar uma tal de cerveja sem álcool. Né? Estava fazendo calor, estava na praia. E tomando aquilo ali começou a me trazer. Eu falei assim, não, pensei comigo, daqui a pouco eu estou bebendo. Eu fui, tipo assim, o inimigo, ele não está importando se você está tomando de 6-0, ele quer fazer um gol. Porque aquele um gol coloca ele no jogo de novo. Mas só que a gente a própria palavra diz que a gente é cordeiro, né? E ele é o lobo. A gente é bobinho. A gente acha que toda hora que a gente nunca está ok, né? E a gente tem que ter essa humildade. Eu acho que um dos princípios para você viver a castidade é saber o que Santo Agostinho nos fala, que a graça sobrepõe a natureza. Não é a Natália que está sendo cárcere, é a graça de Deus que está agindo sobre ela. A partir do momento que a Natália bater no peito e falar assim, eu dou aula, viu, gente? Eu sou a top. Qualquer coisa que vocês precisarem sobre castidade, não me preocupe. Oi? Pode, se você quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, não pode continuar. Não, eu acho que é exatamente isso, a gente entender a nossa pequenez, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente deveria falar também é a abertura de brechas que criamos com as ofertas do mundo, por não entender esse chamado. Tudo isso que eu falei, eu acho que é um processo, sabe? Sim. As doses de santidade da nossa vida,
elas são doses homeopáticas, é como se fosse um remédio. Por exemplo, eu decidi parar de beber em 2014, mas eu fui parar de beber mesmo em dezembro de 2016. Então, ou seja, eu tive quase 2 anos aí. Foi em setembro de 2017, parei em dezembro de 2016. Não foi fácil, entendeu? Mas é algo que estava até fora do meu corpo, né? Agora, o meu órgão sexual está dentro de mim. E Sim. eu, às vezes, posso tornar ele uma arma. Assim como eu posso tornar uma arma, por exemplo, um carro, quando eu vou dirigir ele, talvez não bêbado, mas eu tenho vício em dirigir o carro correndo. A partir do momento que você está 100, 110, 120, você vê até o barulhinho das asas do anjo indo embora. Porque eu estou me expondo à situação de perigo. Né? Eu acho que a gente entrar um pouco nesse assunto das brechas. Então, nessa questão das brechas aí, você mesmo comentou, nesse processo que você teve, né, com a bebida, na castidade não é diferente, né? Às vezes, igual eu comentei, às vezes a gente decide ali viver pela castidade, mas ali no nosso Instagram ainda tem aqueles perfis lá que postam foto daquelas mulheres lá, daqueles homens daquele jeito. Na minha busca lá do Google, tem aquele site lá. Ainda quando eu olho para as pessoas ali, pessoa para pessoa que está passando por às vezes uma roupa assim mais curta e tal, eu ainda fico olhando e acompanho ainda com os olhos. Então, assim, isso tudo é uma brecha que você abre. Isso tudo é ali, aqueles pequenos caminhos, que as pequenas coisas que, igual você mesmo falou. Ah, não tem problema ver isso. Ah, mas é só um pouquinho. O que que tem o olhar? É o famoso olhar no arranca-pedaço, né? Que eles falam hoje em dia, né? Então, assim, mas o que que tem o olhar? Não tô fazendo nada, né? Então, assim, essas são pequenas brechas que a gente abre, né? E principalmente na internet, gente. Tudo na internet, a internet é toda pornográfica. Você tá fazendo uma coisa aleatória ali, e do nada aparece algum conteúdo pornográfico para você, infelizmente, né? E assim, vai aparecendo aqui aquelas sugestões que vai dando aqui, ainda mais os olhos são a janela da alma, né? Ainda mais aquela contaminação que vai entrando ali pelos olhos, aquilo que você tá vendo na internet, aquilo que você tá consumindo, isso tudo é uma brecha. E igual você falou, o demônio faz a festa mesmo, porque ele é inteligente, ele sabe o que que faz a gente cair, gente, infelizmente. E tem até uma frase de São Cipriano, né, que diz que um tesouro nunca está seguro enquanto o ladrão se encontra no mesmo recinto. Nenhum cordeiro está a salvo enquanto morar no mesmo covil do lobo. Então, assim, a partir do momento que eu decidi viver a castidade, tô no caminho, tô nesse processo, mas não deixo de seguir aquele Instagram, não deixo de olhar daquele jeito para aquela pessoa ali que passa na rua, não deixo de ver queda constante. Porque a gente pode achar que não tem nada a ver, mas tem muita coisa a ver, infelizmente, né? E dentro dessa frase até de São Cipriano que você falou, né, você que até gosta muito de Pedro aí, né? Ele fala que o, o Satanás ele é um leão devorador, ele fica ao nosso derredor procurando a quem devorar, né? E, mas às vezes a gente dá a própria oportunidade, né? Porque se eu faço a ocasião, até é um ditado que fala, né, que a ocasião faz o ladrão, né? E você falou até a frase do ladrão aí. Se eu me coloco em perigo, se eu me coloco em perigo. E uma outra coisa que é importante, gente, né? Que até nesse livro fala de maneira muito bela, fala que uma vez que você se colocou numa ocasião de perigo, mesmo sabendo que é uma fraqueza sua, o Espírito Santo não vem em seu socorro. Não. Ele não vem em seu socorro, porque você voluntariamente foi, né? Mas fala assim, mas lá em Romanos 8:26 não fala que o Espírito Santo vem em socorro das nossas fraquezas? Sim, mas quando eu quero, falo assim, eu estou quase aqui, eu estou excitado, não sei, Deus, não sei o que está acontecendo comigo. O que o Padre Pio fazia nessas horas, né? Ele recorria ao nome de Jesus e Maria. Você tem que fazer alguma coisa, vai rezar, vai pega um rosário, que a gente vai até falar amanhã de Nossa Senhora do Rosário, a gente vai falar sobre o rosário. Você tem que fazer alguma coisa. Você só não pode ser covarde. Você tem que ser covarde, sim, em correr. Esse pecado da luxúria, da masturbação, o pecado do adultério,
tudo que envolve uma sexualidade promíscua, a gente tem que correr. Não tem saída. É algo muito forte, porque o pecado da gula, de repente, eu evito de comer determinadas coisas, mas esse não. A gente está falando de uma batalha até desonesta, se for parar para pensar, porque a gente tem um corpo que é repleto de hormônio, a gente possui vontades e tem determinados ciclos da vida que determinadas coisas têm que acontecer com a gente tem que encaixar isso com a fé. Mas eu te digo uma outra coisa, não adianta querendo eu viver o nono mandamento se eu não vivo o sexto. Não adianta eu querer viver o sexto se eu não vivo o nono mandamento. Porque eu cobiço. Uma vez que eu cobiço, mesmo que eu dou uma. E o homem ainda ele é mais prejudicado. Porque se você não olha para uma mulher, eles falam que você é gay. Entendeu? E ainda mais essas pessoas. Você já deve enfrentar isso, acredito eu. Quanto mais você vai rezando, você fala que a menina vai virar freira, né? Porque é os filhos do capeta que começam a encher a paciência nossa. Eles começam a falar, a gente vai ser padre, eles começam a falar um tanto de coisa, justamente para desanimar. Porque, tipo assim, eu que meti o loucão na balada, agora eu estou aqui, né? Igual você está em Divinópolis, aí na Sacramento de Amor, né? Muita gente pega e olha, tá achando que é santinha agora, né? Como é que é esse negócio? Antes ficava aí nas festas, agora tá achando que é santinha, né? No meu caso, ainda tem que puxar muito tempo atrás, que eu já estou fora do circuito há muito tempo, mas tem gente que ainda, porque inspirada pelo próprio inimigo, busca lá atrás. Mas, assim, é vencer a si mesmo, é uma batalha, sabe? É uma batalha. É essa batalha. É igual a carta de São Paulo aos Coríntios vai nos dizer: tratai o vosso corpo duramente. A gente é atleta de Cristo. Então, o atleta, às vezes, ele tem que se impor dietas, ele tem que, não estou falando nem no sentido de comida, mas assim, tratar o corpo duramente. Porque se eu der tudo que o meu corpo quer, uma coisa que eu percebi muito forte depois que eu comecei a praticar jejum mais vezes, eu me sinto mais, com a minha sexualidade mais forte, mas eu? Não, é Deus. Né? O Carla Acutis falava uma frase muito simples, mas muito profunda. Não eu, mas Deus. Não era ele. Não é ele esse rosto angelical, brilhante, mas ele fez ele se entregou ao projeto de Deus, né? Ele se entregou ao projeto de Deus. E quando a gente vê lá a palavra lá em Provérbios que fala o Senhor, como é que é, gente? Cabe ao ser humano planejar, mas quem dirige os nossos passos é Deus. Então ele colocou o projeto da vida dele em Deus e deixou-se conduzir. Foi 15 anos, foi o tempo que Deus quis. Eu ainda estou com 31 anos. Talvez Deus expande isso mais, para os 40, 50. Mas a gente tem que ter noção que a gente é um projeto de Deus. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que procurar essa dignidade, né? De buscar, né? De batalhar por ser cada vez mais avançar, sabe? Porque a castidade não é simplesmente você bater no peito e falar assim, olha, eu vou ser casto. Existem muitas outras coisas antes. Sim. E assim, e como você falou dessa luta diária, né, que nós precisamos viver, assim, igual você mesmo falando do corpo, se a gente oferece tudo aquilo que o corpo quer na hora que ele quer, a gente vai ficando sem vergonha, né? Infelizmente. E assim, não é o corpo que tem que comandar a alma, né? A alma está ali comandando nosso corpo. A gente parar para pensar e falar assim: olha, isso me é viável? Eu devo fazer isso? O que Deus pensaria disso? Isso é um exercício que eu faço, assim, pelo menos me ajuda bastante. Assim, o que Deus faria? Deus faria isso? Acho que não faria isso, né? Então, assim, esses exercícios, até nessa questão que a gente falou no princípio de buscar a santidade assim como Deus é santo, é justamente isso, ter as atitudes que Deus provavelmente teria, ou pensar como Deus pensava, né? E assim, nessa questão da virtude da vivência da pureza, virtude da pureza e vivência da castidade, gente, não é possível viver a castidade sem Eucaristia. Não é possível. E não é possível ter essa intimidade com Jesus na Eucaristia sem a confissão, né? Assim, não adianta a gente igual ficar lá enchendo a fila da, da comunhão e a fila lá do confessionário tá vazio,
né? Eu falo isso não acusando, assim, alguém, mas tô falando de mim mesmo. Eu não tinha essa consciência. Eu achava, Deus é misericordioso, Deus me perdoa, tá tudo bem eu entrar na fila aqui da comunhão, você me confessar. O tal do eu me confesso pra Deus, né? Tá tudo bem. E assim, gente, não é possível você viver a castidade na sua completa forma, né? No olhar, no falar, no agir, no vestir, sem a Eucaristia. A Eucaristia é o nosso sustento. O Carlo mesmo afirmava isso, né? A todo tempo, assim, que é a única via para o céu é a Eucaristia. Então, assim, nós não podemos viver sem ela, ainda mais quando se trata da castidade. Como que o Emanuel lá vai viver a castidade lá com a namorada dele e longe da Eucaristia, sem ir na missa, sem confessar, né? Sem estar ali junto de Jesus, sem estar rezando? Não tem jeito, infelizmente. É um tempo perdido, vamos dizer assim, né? Não é possível alcançar a santidade sem a pureza, do mesmo jeito que não é possível alcançar a pureza sem a Eucaristia e a confissão. Tem uma frase de São Felipe Neri que fala que a devoção ao Santíssimo Sacramento, a devoção à Santa Mãe, não são apenas o melhor caminho, mas, na verdade, são o único caminho para manter a pureza. Na idade de 20 anos, nada além da comunhão pode manter um coração puro. A castidade não é possível sem a Eucaristia. É exatamente o que você falou. Não existe. É o maior sacramento, gente. É o que você até o nome da comunidade sua aí, né? Sacramento de amor, né? É o maior sacramento. O que me mantém de pé, e eu tive até uma experiência na pandemia, é a Eucaristia. Eu fiquei 42 dias, 48 dias sem Eucaristia. Foi uma quaresma mesmo, né? Sem Eucaristia. E assim, eu passei a dar mais valor, porque é exatamente isso, né? Porque o fato, até o padre falava até isso hoje na missa, o fato de eu estar indo na missa diária não significa que eu sou uma pessoa de Deus, porque eu preciso de ter esse encontro. Falta quanto tempo aí, você sabe? Só para a gente fazer um momento de oração também. Se você clicar no ao vivo aí, você consegue ver. Oi, perdão? Travou a Tá live. faltando quanto tempo? O tempo. Tá faltando quanto tempo? Só para minuto. Tá em 42 minutos e 40 segundos. Ah, não, é só para me sintonizar com a tempo. Sim. É, mas é exatamente isso. A gente precisa de experimentar o Espírito Santo. A gente precisa de ter esse encontro pessoal. Que não é um encontro que, tipo assim, é como fosse um sanduíche, né? Que eu vou sair ali dali um x-tudo. Mas é um processo que começa. E é um processo que precisa de iniciar. Não dá para o momento que a gente está, os sinais que a gente está vendo, não dá para missão cristão, mais ou menos. É uma coisa que eu até falei ontem, eu vou bater na tecla hoje. O Carlo Acutis, ele não é só um rostinho bonito, nossa, que legalzinho, ele tem um rosto angelical. Vamos entrar na espiritualidade. Esse menino, realmente, ele eu posso falar, ele dava aula, né? Ele tinha uma inteligência diferenciada, em todos os sentidos, não só para as coisas de Deus, mas ele desenvolveu um site da paróquia dele quando o engenheiro de informática da computação foi lá ver e falou assim, nem eu sei fazer essas linguagens de programação que ele fez, não, é algo muito avançado. Talvez é chocante um menino de 15 anos vir dar aula, dar exemplo para nós, mas Deus, a palavra de Deus fala lá em Lucas 1:51, 52, ele confunde os soberbos, ele utiliza os humildes para confundir os soberbos. E o Carlos foi pequeno diante de Deus, ele foi humilde. E ele podia se exaltar, porque as condições da família dele lhe proporcionaria isso, né? Um jovem rico na Itália, mas ele se absteve. Absteve tanto que ele estava enterrado junto com São Francisco de Assis, né? No santuário do despojamento, porque ele se despojou. Ele teve as mesmas possibilidades que eu e a Natália teve, que chegamos a usufruir, mas isso também já é passado. Não importa o que você passou, não importa qual grau você chegou, mas é a forma que eu vou me lançar em direção à meta. A nossa meta é Jesus. A gente tem que caminhar com os olhos fixos em Jesus, na competição que nos é proposta. E esses olhos fixos é a Eucaristia, é o maior sacramento, mas não adianta
eu viver a Eucaristia se eu vivo em pecado? Se eu ainda não estou decidido, de repente, não sei o que você está decidido, mas talvez você não está decidido ainda a largar o sexo. E eu vou falar uma coisa com você, gente. Não é incentivando, não. Pecar é bom demais. Sim. Você fazer sexo antes do casamento é bom. Eu não vou ser hipócrita de vir aqui e falar que é ruim o negócio. Não, o negócio é bom. Usar droga é bom. Beber é bom. Né? Tem tanta coisa proibida aí que é boa. Não é? Aqui nós não vamos dar ibope para esse tipo de coisa, mas eu tô falando que isso é bom. Se não fosse bom, não tinha tanta gente fazendo. Pessoas que, tipo assim, você vai num restaurante às vezes para comer na pandemia, não tem ninguém. Mas esse mesmo restaurante que vira tipo um happy hour à noite está lotado. Então, assim, as pessoas elas esquecem justamente por isso, porque elas não querem perder o prazer, né? Porque essas coisas dão muito prazer e são boas. Mas será que são boas aos olhos de Deus? É o que a Natália tinha até dito. Será que eu fazendo tal coisa eu estou agradando a Deus? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele se agradaria dessa atitude minha? Eu acho que é isso. Se quiser comentar alguma coisa. Sim, e também você falando nessa questão, né, de olhar mesmo para Jesus, olhos fitos, a gente tem que sempre caminhar nesse intuito. Como você mesmo falou, nosso objetivo é o céu, né, conquistar a santidade. É estar em perfeita comunhão ali com Deus quando chegar o dia da nossa partida. Então, assim, é buscar mesmo. Já dizia, né, lá, não me lembro o versículo, mas o reino dos céus é dos violentos, né? Então, assim, essa questão do prazer acústico que custar, volta essa energia toda aí para o prazer acústico que custar, para a santidade acústico que custar. Se custa pessoas da sua família, se custa amigos, se custa sua namorada, seu namorado, deixa pra lá, vai conquistar o céu, vai buscar Jesus. É ele que vai te dar a verdadeira felicidade, não é aquela pessoa que está do seu lado, não é aquela pessoa lá da sua família ou seu amigo que te critica o tempo todo, como a Emmanuel mesmo disse, ela virou santinho, te julga pelas roupas que você anda usando. Se isso te custa essas pessoas, meu irmão, vai em frente. Tenho certeza que você não vai perder nada com isso, você vai ganhar muito, ganhar o céu. E a nossa vocação é o céu, né? Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Isso aí fala lá em Levítico, né? Desde o Antigo Testamento. Então, nosso chamado é para a santidade. Gente, é muito sério essas questões, né? Porque às vezes a gente pensa que é só um prazer. Mas ali eu posso ser um grande canal para um monte de demônio entrar em mim. Nesses ambientes que vocês vão, motel, essas boates, muitos lugares que vocês estão pisando aí, em busca do prazer, são lugares dominados por toda espécie de demônio. E aí a sua vida não vai para frente com tanto sentido, mas né, não estou falando só no sentido da sexualidade, mas sexualidade. Imagina, você que deita com uma prostituta na cama. Deve entrar um mineirão de demônio ali, porque seu sistema cognitivo tá indefeso. Né? Infelizmente, a gente se coloca na situação de perigo. Na Eclesiástico vai nos falar: quem brinca com fogo, nele perecerá. Então, aqui, não tem ninguém sábio aqui, não tem ninguém... Você quer comentar mais alguma coisa? Que eu acho que eu queria rezar, Natal. Você quer falar mais alguma coisa? Não, vamos para oração, sim. Mas a gente vai pedir a Deus esse dom de... Espero que nesse... Né, é um assunto que dá até uma série de lives, mas que hoje, né, o Senhor foi um dia que Ele escolheu, né, na pessoa da Natália, na minha pessoa, na pessoa da Legião Acutis, né, essa missão, esse corpo que hoje a gente está aqui como igreja, na igreja doméstica, e hoje eu venho pedir por cada um desses nossos irmãos, venho pedir pela minha vida, pela vida da Natália, pela vida da família da Natália, pela vida de cada pessoa que hoje faz parte também dessa Legião Acutis. Legião que tem o sentido de várias pessoas. E legião é muito ligada à palavra anjos. E a gente quer, sim, ser ousado. Se a gente é chamado, Senhor, para
evangelizar na internet. A carta, o Evangelho Nuntiandi do Papa Paulo VI nos dizia isso. Utilizar os meios de comunicação para evangelizar. E hoje, Senhor, a gente traz aqui essas pessoas que estão sedentas do seu amor, que querem sim avançar para águas mais profundas, que já foram muito usadas pelo inimigo, pessoas machucadas na sua área da sexualidade, pessoas com os corações feridos. Lá no Salmo 147, vem nos dizer que o Senhor, Ele cura e enfasta os corações feridos. E hoje eu te peço, Senhor, eu não sei quantas pessoas estão com o coração ferido, pessoas que foram abandonadas por pai, pessoas que têm carência de mãe, e muitas das vezes encontrou numa sexualidade desregrada uma fuga. Eu venho te entregar, são filhos seus, são filhos de Nossa Senhora. E Nossa Senhora sabe bem quais são essas pessoas. Eu venho hoje colocar a sexualidade dessas pessoas. Cura, Senhor. Só o Senhor é o médico dos médicos. Venha ao encontro de cada pessoa, de cada realidade, Senhor. Eu não sei, aqui tem pessoas do mundo inteiro nessa live, mas o Senhor conhece o coração de cada pessoa. O Senhor, sim, pode mudar a história de cada pessoa. Não deixe esses filhos serem escravos mais, Senhor. Quebra os grilhões. Passa à frente, mãe. Nós sabemos que tudo que a gente pede, a mãe e o filho atende. E hoje eu trago. A senhora conhece cada filho desses seus. Filhos como Carla Cutts, que querem também viver uma vida digna, uma vida pura, respeitando os tempos de Deus, respeitando os mandamentos de Deus, que foram criados para a nossa felicidade. E hoje eu te entrego cada um desses, mãe. Pega no seu colo Nossa Senhora da Divina Providência, assim como Nossa Senhora, ela pega o menino Jesus. Eu peço São Miguel para combater no bom combate, passar à frente com Nossa Senhora, ela que é a rainha dos anjos, São Rafael, vem nos ajudar nessa causa de pessoas viciadas, nesse vício terrível, que é igual de uma droga ou pior. Vem libertar desses grilhões, esses filhos que estão presos à masturbação, a sexo fora do casamento. Vem. Ei, meu irmão, você mesmo. O Senhor vai colocando alguns nomes. Altair, João. O Senhor vem te dar uma nova oportunidade. Vem, toma o que é teu, permanece fiel. Chega, não dá mais. É o fim, não dá mais para você viver nesse pecado. O Senhor hoje, Ele vem proclamar a libertação, uma grande vitória na sua vida. Que você coloque-se no compasso do Senhor, pois Ele tem muitos planos para ti. Oh, Fazei, Senhor, nosso coração fértil, a terra do nosso coração fértil, para a semente que foi lançada, para que ela dê frutos, Jesus. Vem sobre o teu povo, Jesus, que padece sobre este pecado, meu Senhor. Vem sobre todos os teus filhos. E o Senhor, Ele me dá uma imagem de um leão saindo de um lamaçal. E a luz do Espírito Santo, como fosse fogo mesmo, vindo de direção desse leão. E hoje, esse leão, o discernimento que me vem é cada pessoa que estava ali na lama do pecado. E hoje o Senhor batiza cada pessoa. Talvez você chegou um gatinho aqui nessa live, mas o Senhor faz você sair um leão.
Ele que é o leão da tribo de Judá. Vem para quebrar toda a estrutura de pecado. Vem para mostrar para você que o reino do céu é o reino dos violentos. Não no violento no sentido de porrada, mas no violento de pessoas que têm coragem de dar a própria vida pelo Cristo. E eu creio que essa legião Acutis é um exército, não que acha o Carla Acutis bonitinho, mas que se inspira num exemplo profundo, que se inspira na vontade de ter essa santidade de forma profunda, sem medo do que há por vir, porque profeta não tem que ter medo. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele não te criou para você ficar na lama, mas para você sair dela como um leão e nunca mais voltar. Amém, Jesus. Se o Senhor falou alguma coisa com você, pode falar, viu, Natália? Fique à vontade. É isso mesmo que eu falei na oração, assim, sabe, terras férteis mesmo, tornar nosso coração terra fértil para a semente que foi lançada. Não só dessas pessoas que assistiram essa live, mas se algum descontrole também nessa afetividade no nosso coração, Emanuel, que nosso coração se torne essa terra, que essa semente que foi plantada possa dar frutos mesmo, frutos do lírio mesmo da pureza no nosso coração. Amém. E o Senhor também falava muito forte a palavra encorajamento, que as pessoas saírem encorajadas, porque muitos vieram aqui de uma forma, tipo assim, como a castidade fosse um tabu. Eles viram com uma dura batalha, mas é uma coisa que é acessível a todos. A gente pode. E a gente vai morrer lutando. E se cair, meu irmão, não entrega os pontos, vai confessar. Sim. E vamos para a luta. Mas não seja sem vergonha, viu? A gente não nasceu para ficar na lama, não. Quem está de pé, cuidado para não cair. E na hora que você achar assim que você está bom demais, volta lá no início. Volta. É igual aquele joguinho lá, não sei se você é da época lá do Mario World. Às vezes a gente zerava todas as fases. Não sei se você lembra desse detalhe, mas a gente não voltava lá no início pra gente. Então, assim, volta no primeiro amor. Quando você achar que tá bom demais o negócio, volta lá no início. Igual no joguinho mesmo. Para mostrar que você não está pronto. Amém? Amém. Amém, meu irmão. Você quer deixar algum recado? Não, só queria dizer mesmo, assim, completar essa questão, né, da coragem, assim, e da coragem para renúncia, né? Não tenha medo, meu irmão, de renunciar àquilo que não te leva para o céu. E lembrando que o reino do céu é dos violentos. E a Violentos. gente vai chegar lá. Eu creio que você vai falar, ó, nós vamos encontrar com a Stephanie, que comentou aqui, vai falar, nossa, aquele dia lá, você me ajudou demais. Né? E inúmeras outras pessoas, para vocês terem ideia. E a Natália é minha cunhada, olha para você ver o ciclo que Deus está fazendo. Né? Ele quer que todo mundo seja santo, entendeu? Independente da condição, né? A carta lá de São Paulo aos Filipenses, não importa qual grau eu cheguei, mas é prosseguir decididamente. Sim. Não tem tempo para voltar. A mulher de Ló foi olhar para trás, ela virou estátua de sal. Então a gente tem que olhar, é para frente. Se você viveu o seu passado, tem que ser confessado. Se você viveu uma vida errada até hoje, 6 de outubro, ponto. Amanhã, 7 de outubro, começa uma nova história de vitória, que é possível. Você falou até, né, o Carla Acutis viveu o comum, mas ele usufruiu dos sacramentos. Ele viveu o que a gente, parece que a gente mora num país diferente. Nossa igreja tem confissão, nossa igreja tem Eucaristia, tem unção dos enfermos, tem sacramento do matrimônio, tem tudo. E a gente vai procurar, falta um minuto, né? Vai procurar em terreiro de macumba,